Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Jó fica antes de Salmos. Jó, capítulo 42, versículo 1. Diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó chegou a essa conclusão. E quando Jó chegou a essa conclusão, chegou a essa fé, a essa confiança, nós devemos lembrar que Jó estava passando por dias difíceis, dias ruins. Nós devemos lembrar que Jó havia perdido filhos, que Jó havia perdido bens, que Jó havia perdido saúde. E chegou esse momento, esse período, que apesar de tudo aquilo que ele estava passando, que ele estava vivendo, Jó reconheceu e teve essa fé que Deus ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ou seja, atrapalhado, interrompido, porque Deus está acima de todas as coisas. Deus ele está acima de tudo e de todos. Eu não sei o que você se encontra passando, o que você se encontra vivendo. E de repente, as circunstâncias, as situações, elas têm mostrado para você que é o fim, que não tem jeito, que não tem solução. Mas tenha essa fé que teve Jó, creia que Deus ele pode todas as coisas. E outra coisa, finalzinho do versículo 2, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste bem atenção nisso. Os nossos planos, os meus planos, os seus planos, aquilo que nós projetamos, se é algo que não está de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, se não está de acordo, podem ser sim frustrados, porque não estão de acordo com os propósitos de Deus. Mas quando é um projeto nosso, que está de acordo com o projeto de Deus, que está de acordo com os planos do Senhor, não tem como isso ser frustrado, não tem como isso ser parado, não tem como isso ser interrompido, porque se é projeto de Deus, se é plano do Senhor, nada pode impedir Deus de agir, Deus de atuar nas nossas vidas. O próprio Deus diz na palavra: operando eu, quem impedirá? Então, está dando errado aparentemente? Continue crendo, continue depositando a sua confiança, continue perseverando e pode ter a certeza que no final você vai ver Deus realizar os projetos dele, os propósitos dele na sua vida. Em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei
do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Se você ler o livro inteiro de Jó, você vai observar que em alguns momentos Jó, ele por ignorância, ele falou coisas que ele não deveria, no meio daquela aflição, daquela luta que ele estava passando, vivendo. E agora, sim, Jó reconheceu que ele falou coisas que ele não deveria ter falado. Ou seja, isso se chama humildade. E justamente a humildade é algo que chama a atenção de Deus. Quando o ser humano ele reconhece o seu erro. E é aqui justamente é isso o que está ocorrendo com Jó nesse momento, que ele teve um encontro com Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, uma coisa interessante para refletirmos aqui, Jó dizendo que ele conhecia Deus só de ouvir. E quantas são as pessoas que de repente elas conhecem Deus somente de ouvir? Ou seja, a pessoa ela até ouve a palavra, ela vai na igreja, ela congrega ali na denominação, ela ouve a pregação, de repente ela até faz as leituras bíblicas, as meditações, mas muitas vezes ainda essa pessoa ela não teve uma experiência particular com Deus. A pessoa de repente ainda não recebeu o Espírito Santo do Senhor. A pessoa, infelizmente, ela ainda não teve um novo nascimento. Será que de repente não é o seu caso? Você lê a palavra, medita a palavra, você até vai para a igreja, ou seja, você conhece Deus de ouvir, mas você ainda não teve uma experiência particular com o Senhor, você ainda não conheceu a Deus. Jó aqui, no versículo 5, que nós acabamos de ler, lê comigo de novo, o final do verso 5, mas agora os meus olhos te veem. Deus ali se manifestou para Jó através de um redemoinho. Jó ali estava vendo Deus claramente, vamos dizer assim, ou seja, agora Jó ele teve uma experiência particular com Deus. Só que essa experiência que Jó teve com Deus veio depois das aflições, depois das lutas, depois das adversidades, ou seja, foi no dia ruim, no dia mau, que Jó conheceu a Deus.
Então, a adversidade, a aflição, é uma coisa que o ser humano, ele não quer passar, nós não gostamos de passar, mas isso é necessário. E por quê? Porque é justamente nos dias maus, são nas aflições, nas angústias, que nós conhecemos mais e mais a Deus, que nós passamos a ter experiências com o Senhor. Então, de repente, através dessa luta, dessa aflição que você está passando, que você está vivendo, é nesse momento, nesse período que Deus, ele quer se revelar para você, e Deus, ele quer que você o conheça, meu querido e minha querida. Então, não queira conhecer a Deus somente de ouvir a sua palavra, mas queira conhecer esse Deus, ter uma experiência particular com Ele, receber o Espírito Santo dele na sua vida. E para a gente finalizar, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó, que depois que ele viu Deus, vamos dizer assim, ele se arrependeu das palavras que ele não deveria ter falado, e ele se humilhou no pó e na cinza, ou seja, reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a soberania de Deus e reconheceu a insignificância dele, a pequenez dele. Então, é necessário também, se o ser humano ele quer ter intimidade com o Senhor, ele quer conhecer a Deus, ele quer ter experiências com Deus, que ele venha se arrepender de atos praticados que ele sabe que não agradam ao Senhor, que não agradam a Deus, e nos humilharmos. Isso nós devemos fazer constantemente. Nós devemos nos lembrar da nossa pequenez, da nossa insignificância, e reconhecermos a grandeza do Senhor, do nosso Criador, porque até mesmo o Senhor Jesus, ele disse que aquele que se exalta, ele é humilhado, e aquele que se humilha, ele é exaltado. A humilhação, a humildade são pilares do cristianismo. E se um homem e uma mulher quer se achegar a Deus, é necessário que esta pessoa ela venha se arrepender, que esta pessoa ela venha reconhecer que ela é pó, que ela é cinza, que ela não é nada. E quando o ser humano se humilha diante de Deus, então Deus, ele olha para esta pessoa, assim como Deus aqui, ele vai olhar para Jó, ou seja, Deus ele vai se voltar para Jó e vai mudar o quadro, a situação dele. Amém? Então, esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus. Forte abraço, paz.